Queridos amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que vamos dar continuidade estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a lição de número 6. Esta é a aula, parte 2, do Ministério Apostólico. Veja o nosso comentário. Dentro do texto bíblico de Efésios capítulo 4, verso 11, que trata-se do texto áureo, e ele mesmo deu uns para apóstolos, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então a mão que está na capa da sua revista, ela simboliza os 5 ministérios. Vale lembrar que o apóstolo está separado dos outros 4. Eu tenho 4 dedos, um perto do outro, e o 5º dedo está um pouco mais separado, mostrando que este aqui é o principal dom, é o que vem primeiro. Sendo ele o principal, Deus colocou este como fundamento do evangelho. Então, quando Paulo ele traz o fundamento do evangelho aos gentios, ele diz: nenhum outro pode pôr outro fundamento além do que já foi posto. Então o apóstolo, mesmo junto com o profeta, tendo eles o fundamento, o apóstolo colocando o evangelho, nenhum outro ministério pode modificar o fundamento do que já foi pregado, do que já foi colocado, anunciado. Nem o profeta pode mudar, nem o evangelista, nem o pastor e nem o mestre, e nem o anjo do céu. Amém? O que nós estamos mostrando é que o dom ministerial de apóstolo, ele está na lista como o primeiro. Assim, é o principal dom ministerial entre os 5. Agora, não é título. Nenhum dos 5 ministérios, que está em Efésios 4 e 11, são títulos, mas são serviços prestados, dado à igreja. Como são serviços prestados à igreja? São serviços prestados por pessoas. E estas pessoas são dados como dom. Então são pessoas dom. Deus deu pessoa, apóstolo, pessoa, profeta, pessoa evangelista, pessoa pastor, pessoa mestre, a igreja. Então são pessoas dado à igreja para o bom funcionamento da igreja. Então é uma função de liderança que Deus dá, não a todos, mas para alguns. Efésios capítulo 4, e deu uns para. Então o apóstolo, ele está como aquele que lança o fundamento. Ele lança o fundamento. O profeta, ele fiscaliza a obra. É o fiscal. E Deus, quando usa o profeta, ele usa para, além de fiscalizar, colocar também a ordem no culto. O profeta é para fazer isso. E não trazer desordem como muitos fazem hoje. O terceiro, pastor, melhor, evangelista, né? O que é que ele faz? Olha, veja que é o maior dedo dos 5. Aqui revela que ele vai alcançar pessoas para encher a casa. É ele que vai às ruas, é ele que vai a multidões, ele que vai buscar pessoas, almas, para o pastor cuidar. Então, o evangelista, ele alcança mais pessoas do que os outros ministérios, porque ele está ao alcance de multidões. O pastor é aquele que constrói, esse aqui é o que constrói sobre o fundamento dos apóstolos. Então, é colocado o fundamento e o pastor constrói em cima do fundamento. O profeta fiscaliza, o evangelista enche a casa e o pastor é o que constrói sobre os fundamentos dos profetas e dos apóstolos. E o último, o mestre.
ele traz ordem à casa de acordo com as instruções da Bíblia, o manual do Criador. Então o mestre é o que usa a palavra para trazer ordem para casa, de acordo com as instruções do grande arquiteto, através do seu manual, a palavra de Deus. Então, dentre os modelos de revelação, sim, que foi dado à igreja, pessoas, dons, desde o Antigo Testamento, vindo para o Novo Testamento, modelos que Deus, de acordo com, está em Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado aos pais. Então, o primeiro modelo de revelação é a família. Deus fala por meio de famílias, até hoje. Segundo modelo, pais de pais, patriarcas. Terceiro, sacerdócio. Quarto modelo, profeta. Quinto, juizado. Sexto, o reino. Isto desde o Antigo Testamento. Está em toda a Bíblia a palavra de Deus, que fala desde lá para cá, Deus se revelando por diversas formas e diversas maneiras. Agora, o mais difícil desses 5 ministérios registrados em Efésios 4:11 é esse aqui, o de profeta. O de profeta é o dom ministerial mais difícil. Sabe por quê? Lembra dos dons espirituais? Qual era o mais difícil? Paulo tratou ele no capítulo 14, que era o de profecia. Então aqui não foge a regra. O dom ministerial é o de profeta. Por quê? Porque é o mesmo que usa a linguagem. Vai usar o nome de Deus, vai falar a palavra. Então, é o dom que usa a linguagem, é o mais difícil. O dom que usa a linguagem, o dom ministerial. Estamos falando dos ministérios. Amém? Então, por que é mais difícil o ministério profético? Porque ele precisa, de acordo com Paulo ensinando a igreja, ser julgado. O dom ministerial de profeta, atualmente, ele é julgado pelo escrito, pela Bíblia, pela palavra. Amém? Agora, o que é que acontece hoje? Atualmente, o ministério da igreja, dentro do sistema atual, está girando em torno de uma pessoa conhecida como pastor. O que é que acontece? O termo que está aparecendo aqui em Efésios 4:11 é o termo grego poimen. Esse termo significa pastor. Agora veja que em outras partes da Bíblia, esse mesmo termo aparece sendo traduzido. Presta atenção. Como guia espiritual. Amém? Como uma função e não como um título. Então a palavra também ela traz pastorear, que é igual a apacentar, dirigir, instruir, alimentar. Então, os ministérios são de alta responsabilidade para o corpo de Cristo. Não são títulos que as pessoas se intitulam e dizendo que eu sou. Não são títulos, não se engane. A igreja deve criar um sistema ao redor desses 5 ministérios. E não somente de um. Por quê? Porque são 5 e não são um. São 5 e não são um. Efésios 4, verso 11, fala de mais de um ministério. Fala de 5 ministérios. Eu não posso estar em volta apenas de um, seja ele qual for. Isto é, acreditando em um e desprezando os demais. Nós temos que ser coerentes. Amém? Glória a Deus.
o pastor não pode martirizar o apóstolo. E nem o apóstolo pode cessar o dom ministerial de pastor. Ambos são ministérios dados à igreja como função e serviço ao corpo. Mas muitos estão se gladiando, dizendo, não existe mais, cessaram, não, aqui só tem pastor, aqui só tem apóstolo, aqui só tem mestre. Ou seja, existe um grande problema no meio evangélico e que a maioria das nossas igrejas está em torno de uma só pessoa, de um só líder. E a maioria de todos é reconhecido como pastor. O que nós observamos, Lucas capítulo 11, versículo 47 e 52. Com Mateus capítulo 23, versículo 31 ao 34. Aqui nesse texto, Jesus promete enviar profetas e apóstolos. Irmãos, esse trimestre é muito forte, por quê? Porque vai de encontro aos estatutos das igrejas. E nós temos a palavra de Deus para nos ensinar. E existe profeta no Novo Testamento, a gente vai estudar isso na próxima aula. Glória a Deus, assim como existem outros apóstolos, além de Paulo, que pregou o evangelho aos gentios. Eu tenho uma aula extra aí para os irmãos, no zap 85991281260, 1260. Então, debaixo desse vídeo, eu vou colocar um comentário, o irmão lê, e depois entre em contato conosco. Vai falar de outros apóstolos, além de Paulo. É só uma aula para aqueles que estão no zap. Amém? Glória a Deus. E você que ainda não se inscreveu no canal, aqui nós temos um logotipo do nosso canal, e aqui aparece, ao colocar o mouse, clicar aqui, o nome inscrever. Então, aperta em inscrever, aperta aí as notificações no sino, amém? E você recebe de antemão, de primeira mão, os próximos vídeos aí no seu canal, as notificações. Amados irmãos, presta atenção. Precisamos nós da palavra do Senhor e não de modismos. A palavra do Senhor tem autoridade espiritual e traz ordem ao culto. E os 5 ministérios foram dados à igreja para quê? Para restaurar a ordem e a autoridade espiritual. Porque Cristo, ele é a pedra angular, sendo ele o esquadro de Deus, que é colocado ali, para que o edifício não fique torto, para que os ministérios sejam bem alinhados uns aos outros, apóstolos e profetas, estes que são atuais, eles precisam ser aprovados por Deus, porque existem muitos falsos apóstolos e falsos profetas. Então nós temos muito cuidado pela Bíblia, os crentes de Éfeso, contra os falsos apóstolos, contra os falsos profetas, porque há muitos. Então o apóstolo Paulo, ele lançou o fundamento para os gentios. E todos os outros ministérios não têm autoridade de estabelecer outro fundamento. Esses 4 ministérios não podem estabelecer outro fundamento da qual Paulo, apóstolo, pregou o evangelho e estabeleceu para todos nós, a igreja, gentios e judeus. Então ninguém pode desfazer o evangelho que Paulo pregou. Amém? Porque o apóstolo, ele está aqui na condição de Efésios 4 e 11 como primeiro. E se está como primeiro, tem que ser dado mais atenção a este do que aos demais. Não que os demais sejam menosprezados, mas esta função aqui é a maior e deve ser considerada. Amém? Mas não é título
é serviço. Infelizmente, as pessoas confundem título com serviço. Então, quando Paulo lançou o fundamento e ele disse que ninguém tem autoridade para estabelecer outro evangelho do que já foi posto, mostra claramente que o ministério profético, esse aqui, é inferior ao do apóstolo. Amém? É inferior, porque não pode tirar o que foi posto pelo apóstolo. É sujeito a esse. Veja que esse estabeleceu a palavra, e os demais têm que seguir a palavra. Os atuais também. Amém? Então, os 4 ministérios estão sujeitos ao apóstolo, aquilo que já foi posto. Ninguém pode tirar. Amém? Glória a Deus. Veja que nas mãos tem 5 dedos. Um está mais separado do que os outros. Esse aqui está mais distante do que os 4. Esse dedo aqui. Então, se eu tenho um apóstolo que coloca fundamento para estabelecer a igreja, para levantar o corpo, a casa que somos nós, eu tenho o profeta que fiscaliza a obra. Eu tenho o evangelista que vai até as almas para encher a casa. Amém? E eu tenho o pastor para estabelecer por cima, em cima do fundamento dos apóstolos e profeta. Então o evangelista trabalha unindo as pessoas para ser apacentada, guiada pelo pastor. E o mestre é aquele que usa o manual do fabricante, a palavra de Deus. É ele que põe a casa em ordem, o mestre, pela palavra, pela doutrina. Amém? Glória a Deus. Então, na pregação do evangelho, nós temos 5 ingredientes. Está em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 6. Veja aí o primeiro. Então, esses 5 ingredientes podem ser encontrados aqui, nesse texto. Você pode achar num único versículo: ciência, profecia, língua, revelação do mistério e doutrina. Então, eu tenho apóstolo para a ciência, profeta para a profecia, evangelista para línguas, pastores para a revelação do mistério e doutores para a doutrina, para ensino, o mestre. Então, os 5 ministérios são elementos vitais que favorecem vida através do Espírito de Deus na missão da igreja na terra. Então, o apóstolo ele está no primeiro, na lista, porque é o único capaz de realizar todos os demais ministérios. Amém? Então, o apóstolo produz fruto de quem? Do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre. Então, para ser o apóstolo, ele tem que ter todas essas características. Por quê? Porque o fruto deles são inquestionáveis. Porque os frutos dos apóstolos, implantando exatamente o fundamento do evangelho, não se pode tirar. Então, muitas pessoas, infelizmente, se atrevem, tirando da Bíblia aquilo que está escrito. E outras pessoas se atrevem também, se autodenominando como título, ser o pastor, ser o mestre, ser o apóstolo, ser o profeta, ser o evangelista, como título. A Bíblia não deu título aos dons ministeriais. A Bíblia deu à igreja serviços a homens de Deus para plantar, para edificar, para cuidar, para exortar. Glória a Deus. Então, o apóstolo, como ele está no primeiro, ele faz o quê? Ele tem sinais. E os sinais dele estão nos outros ministérios. Os sinais como pastor. Então, o apóstolo, como pastor, ele estabelece igrejas. Então, a função de apóstolo é a maior.
Porque ele tem sinais como pastor, estabelecendo igrejas, organizando e fazendo funcionar. Ele tem sinais como mestre, porque ele também faz discípulos, ele também alcança multidões. Ele instrui também na palavra. O apóstolo também tem sinais como profeta. Por quê? Porque ele vai em todas as direções, ele traz conselho profético, ele traz edificação, confirmando pela palavra de Deus, com exortação e consolação. O apóstolo, ele também tem sinais como evangelista, porque ele também realiza curas, milagres, prodígios e sinais. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos estudar mais? Entre em contato conosco aqui no Zap. Amém? Temos uma aula falando dos outros apóstolos depois de Paulo. Uma aula especial que você pode assistir conosco. Até a aula de número 7, se Deus quiser. Amém.